Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos para a entrevista dessa edição com a professora Valéria Vieira. Vale muito a pena assistir. Valéria, a sua experiência como professora da educação infantil, como é que funciona na prática essa questão de estimular a criançada a leitura, ao ato da leitura na escola? Como é que funciona isso no dia a dia? Você já tem um projeto que está ali no projeto pedagógico da escola? Depende de uma iniciativa do próprio professor? Como é que funciona, Valéria? Eu fico muito feliz de poder falar e com toda a segurança, principalmente porque eu vivo essa realidade. Hoje eu também sou pedagoga de uma escola de educação infantil do município e assim como a escola a qual eu sou pedagoga, eu percebo que praticamente todas as escolas da rede municipal, professor, executam projetos de leitura. Porque nós entendemos que quando a família estimula, quando a família incentiva, é claro que a criança só tem a ganhar. Mas o papel na escola é do professor. O professor é que tem esse papel de incentivar essa leitura e desde pequeno. Então, hoje nós temos turmas no município, né? Nós temos turminhas no município de Linhares a partir de 1 ano de idade. E a gente precisa entender que o primeiro contato que essas crianças, ou até desde bebê, vamos dizer assim, tem com a literatura é de forma oral. É quando um parceiro mais experiente, seja pai, seja mãe, sejam irmãos, o cuidador, o tio, a tia, né? O tio, o vô, a avó, o irmão mais velho, quando ele está contando ali, quando ele conta ali uma história. E essa vivência, ela é de suma importância no desenvolvimento dessa criança. E ao longo da educação infantil, que, ao meu ver, é a base de toda essa educação básica e a formação adulta, é na educação infantil. E a literatura está presente, se não todos os dias. Valéria, existe uma questão, o Pedro Bandeira, que é um escritor de literatura infanto-juvenil muito valoroso, ele fala no depoimento dele, de uma palestra que ele fez, que assim, que é obrigação da família colocar o livro na vida da criança. Mas nós sabemos que nem toda família, os pais muitas vezes não receberam esse incentivo do contato com os livros. Apesar de nós sabermos que a qualquer momento você pode tomar ou retomar esse contato com a literatura. Se não começa na família, qual é o efetivo papel do professor e da professora, Valéria, que trabalha com a educação infantil? Qual é o compromisso pessoal do professor ou da professora, independente do projeto pedagógico da escola? Primeiro, é ser apaixonado pela leitura, é amar a leitura. É compreender que através da leitura que os nossos horizontes se abrem ainda mais, que nós sonhamos mais. E quando o professor se apropria disso, porque ele precisa acreditar, Pereira, ele precisa acreditar na importância que essa literatura tem, porque a partir daí ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho ainda melhor. E é lá no chão da escola, sim, da educação infantil, que esse professor vai trabalhar. E é responsabilidade dele fazer o melhor possível, né? Mas eu não tenho dom para contar uma história. Existem técnicas, principalmente porque você está lidando com crianças e crianças que não têm a atenção que um adulto tem, né? Mas a partir do momento que você busca, a partir do momento que você quer fazer com que o seu dia a dia, fazer com que a sua criança realmente se apaixone, você precisa, antes de qualquer coisa, ser um apaixonado pela literatura. Porque só assim você vai conseguir realmente desenvolver um trabalho de qualidade, né? E que tenha resultados satisfatórios. A gente percebe, Valéria, no dia a dia, assim, até a atitude, às vezes, na correria do dia a dia, de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma tia, meio que acelerar a criança, né? Parece que a criança está sendo tratada como se ela fosse um adulto, como se ela tivesse que dar respostas que ela ainda não tem maturidade para dar. A gente percebe isso o tempo inteiro por aí, né? Que a gente fala na vida real. Essa atividade lúdica da literatura com a criança contribui para que a criança permaneça nas etapas corretas da infância? Sim.
Até mesmo porque a questão da imaginação, a questão do faz de conta, por exemplo, é desenvolvido dentro de uma parte dessa que a gente chama de primeira infância. Aquela coisa da fantasia e tal, sim, né? Isso é necessário, Pereira. Essa criança precisa imaginar, ela precisa... os jogos, né, que se desenvolvem na escola, as histórias que são contadas, que são recontadas, as releituras que são feitas pelas próprias crianças, isso é imprescindível para o desenvolvimento futuro dessa criança. Tem um estudo, um projeto que foi lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2015, que chama Receite um Livro. Como é que funciona assim rapidamente? A mãe leva a criança no consultório pediatra e o pediatra vai fazer o diagnóstico certinho, e quando ele tem que receitar remédios, um tratamento para a criança, o pediatra também estará preparado para receitar livros, como se a leitura para a criança fosse um tipo de terapia. Qual é a sua percepção disso, Valéria? Eu acredito que tudo precisa do equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Eu acredito que esse profissional da saúde, juntamente com a educação, se de repente ele conhece ali, ele sabe das características das faixas etárias que ele está atendendo, e se ele dá conta de sugerir um livro que seja adequado àquela faixa etária, exatamente. Olha, é só um plus, né? É só um algo a mais que vai continuar contribuindo no desenvolvimento dessa criança. O que você sugere na sua experiência? O que eu verifico no dia a dia? O pai chega em casa, às vezes tem 2 filhos pequenos, o pai e a mãe chegam do trabalho, o que as crianças já ficam esperando a gente, né? A criança às vezes está com a babá, fica com a avó, com o avô. E nós temos um hábito, eu me incluo nisso também, chega a gente, as crianças pulam em cima da gente, a gente vai e liga a TV, né? E existem sugestões de especialistas, por exemplo, para você criar um cantinho de leitura, meia hora ali, ler para as crianças e tal. Da sua experiência, para os pais, para os tios, para os avós, você tem outras sugestões, Valéria? Leitura é hábito a ser adquirido. E um adulto pode vir a adquirir esse hábito, sim, né? Eu tenho alunos, Pereira, que de repente já me confidenciaram: professor, eu tenho muita dificuldade em ler porque eu não gosto de ler. E aí vem a pergunta: mas espera aí, o que você não gosta de ler? Porque existe um tipo de literatura e muitas vezes quando eu ouço dizer: mas o jovem hoje não gosta de ler, não é bem assim. Ele gosta de ler, sim. Pode ser que a literatura que esse jovem, que a leitura que esse jovem venha fazer não é aquela que eu indicaria, que você indicaria, mas que o jovem lê. Paulo Freire, gente, diz isso há quanto tempo, né? Que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? Exatamente, E a gente precisa entender que esse pai, essa mãe, esse vô, essa avó, esse responsável por essas crianças, na maioria das vezes, eles não são especialistas em educação. Muitos têm uma intuição. Muitos querem hoje para os seus filhos, para os seus netos, para os seus afilhados, aquilo que eles não tiveram. Mas eu continuo insistindo. Essas crianças que têm esse apoio familiar, essas crianças com certeza terão um desenvolvimento ainda melhor. Mas a função do professor, a partir da educação infantil, é justamente apresentar essa literatura para a criança. Para finalizar, esse mesmo estudo apresentado pela Sociedade Brasileira de Pediatria sinaliza o seguinte: a criança que tem o acesso aos livros, à literatura, a esse ambiente lúdico, cada vez mais cedo, ela será um adulto no futuro com maior capacidade de resolver os problemas do dia a dia, as demandas do cotidiano, pela via do diálogo e não pela via da violência. Qual a sua opinião sobre isso? É fato, né? Eu penso que contra fato não tem esses argumentos. E isso que você falou, Pereira, é de uma riqueza, é de uma profundidade, é de uma beleza incrível, tá? E com certeza, a partir do momento porque no livro também eu aprendo a ser mais paciente.
No livro também eu aprendo a ser mais tolerante. Aquele momento de abstração ali que você para para Sim. ler, né? Entender o drama de alguns personagens. Certeza, né? Assim. Com certeza. Eu sou hoje fruto daquilo que eu li, fruto das escolhas de leitura que eu fiz. E com certeza, até nessa questão de ser um ser humano melhor, de ser um ser humano mais tolerante, mais sensível, que respeite o outro na sua individualidade, os livros também colaboram.